ao vivo. Ao vivo! Pera, vambora! Pegou no tranco. Aqui é o Alma de Artista ao vivo, no caférevista.com.br. Essa semana tivemos uma festa maravilhosa lá no Sapori de Rose, comemorando um ano dessa TV que está pegando no mundo inteiro, graças a Deus, que todo internauta escreve. Nós estamos atingindo assim, gente jovem, gente da minha idade, gente pra lá, gente pra cá. Todo mundo está conversando com a gente. Por quê? Porque aqui tem literatura, tem cinema, tem arte, principalmente literatura, principalmente teatro, principalmente cinema, tudo que é relacionado à arte e à criação. Então, eu quero mandar... O que foi que aconteceu aí? Eu quero mandar uns beijos para o pessoal que está escrevendo para o meu e-mail, para o e-mail do Café e Revista, para todo mundo que manda... Eu não dou conta de responder a todo mundo, mas fiquem sabendo que eu estou lendo. Eu preciso contratar alguém para responder junto comigo, porque eu não dou conta sozinha. E estou com muito trabalho, né, Patrícia? E eu tenho até meu fã-clube aqui que diz assim, mas você não dá atenção pra gente. Não é isso. Não é isso. Eu vejo todos os meus amigos que têm, assim, programa, ou que são cantores, e que têm um público muito grande, eles têm muita dificuldade de responder a todos ao mesmo tempo, porque não dá, compõe, canta, escreve. Eu viro a noite trabalhando, gente. Eu tô no ar há 48 horas, porque eu estou terminando um livro de uma autora chamada Branca Tilolo. É muito bonito, por sinal, é emocionante o livro dela, que ela vai publicar agora pela 24x7.com.br. E eu estou revisando o dela e estou revisando, o nome do livro dela chama-se Viajantes Imaginários. Viajantes Imaginários. É muito bonito. Eu faço a revisão e estou revisando também o Guardiões de Deus, que eu ainda não entreguei, né, Rodrigo lindo de Araras? Um beijo para Araras, querido. E estou revisando mais 12 fora isso, entendeu? Então, fora isso, eu estou terminando meu romance, eu estou fazendo programa, eu estou preparando um roteiro de teatro, eu estou preparando um roteiro de show para o meu querido cantor que vai estar aqui daqui a pouco, que eu trouxe de novo, enchi a paciência dele, eu falei, você tem que ficar em São Paulo, porque quem é que vai te ver tão longe? Quer dizer, ele é muito conhecido lá, em Governador Valadares, mas aqui em São Paulo, parte para o mundo. Nós estamos ao vivo com a Alma de Artista e hoje eu tenho a felicidade de entrevistar essa mulher com carinha de francesa. Eu pensei que ela tinha saído de um livro francês, assim, de uma foto de moda. Uma mulher linda, chiquérrima. O nome dela é Júlia Barani. Ela tem uma editora e é uma heroína como nós, né, brasileiros que lançamos as coisas. E tudo muito difícil, muito complicado. Ela guerreia com editoras muito grandes, mas é uma mulher corajosa que sempre mexeu com literatura, com arte. Fala, meu amor, bem-vinda! Obrigada por estar me recebendo aqui no seu programa. Eu gosto muito de fazer literatura, de fazer livros. Olha pra lá que eu quero que veja desde que me lembro por gente, né? É mesmo? Você começou muito cedo com isso? Muito cedo. Gostar de livro, né? Naquela época, a gente tinha que apagar a luz numa determinada hora, né? Os pais mandavam dormir, né? Então, eu continuava lendo debaixo do cobertor, escondido. Eu era pobre, na minha terra eu usava lamparina, sabe aquela lamparina? Candeeiro. Sim. Então eu ficava com o nariz todo preto, porque eu ficava lendo escondido na lamparina. E você fazia como? Com a lanterninha? Com a lanterna, ou o abajur, né? E eu punha embaixo da... Cobre o abajur. Fica lá escondidinho lendo, porque não dava para parar de ler. Alguns livros não dá para parar de ler. Quais são os livros da sua infância assim, mais bacanas, que você mais amou, que mais marcaram a tua vida? Livros de aventura. Livros de aventura, dos índios norte-americanos, sabe essas coisas? Tarzan, imagina. Eu lembro que a primeira coisa que eu vi publicada na minha vida foi uma revista de telenovelinha. Sim. De fotonovelinha, desculpe, o Alzheimer está me atacando. De fotonovela, que era pequenininha. Mais tarde eu fiz fotonovela como atriz, é muito engraçado, você rola de rir. Mas eu li aquilo, pelo menos umas 1.500 vezes, que não tinha outra coisa para ler. Então eu fingia que eu não conhecia a historinha. Aí eu ia lá, lia de novo. Aí um dia me deram de presente um livro chamado Viagem ao Centro da Terra, Júlio Verne. Sim. Eu enlouqueci. Eu também. Eu enlouqueci. Júlio Verne eu li tudo que eu tinha. Mas sabe em que língua que eu li? Eu nem sabia que ele era francês ou inglês. Eu li em russo.
peraí, como é que é? Como é que surgiu essa história? Porque minha mãe é russa. Sua mãe é russa. Ah, logo vi. Que ela tinha um pé na Rússia, na vodka. Olha a carinha. Minha avó é russa. Então, eu aprendi a ler e escrever primeiro em russo, antes de aprender em português. Minha mãe comprou todos os grandes da literatura em russo. Tanto é que eu nem sabia, eu pensava que eles eram todos russos. Todos os escritores são russos. E aí, essa paixão começou por causa disso, porque você ganhava livros e você já sabia falar russo e ler russo e tudo mais. Mas a ideia de trabalhar com vender nessa época? Essa paixão por livros, né? Depois, lá pelos 16 anos de idade, eu tinha um livro pronto. Você publicou? Não, ainda não. Era história de criança, tá? Para criança, né? Um livro infantil. E a minha tia me levou num editor, eu não lembro, um velhinho de cabelo branco, eu não sei quem é hoje, não lembro mais, né? Ele olhou aquele livro e falou: você um dia vai ser escritora, continue. Olha. Né? Ele falou isso para mim. E eu fiquei com isso dentro de mim o tempo todo, né? Depois eu fui para fora, eu estudei nos Estados Unidos um tempo, voltei, fui ser professora, porque essas alturas eu já era mãe, então eu tinha que achar uma profissão que estivesse de acordo com mãe, né? Para mim, mãe era primeiro lugar, depois vinha tudo o resto. Então, eu tinha férias quando meus filhos tinham férias, eu estava na escola quando eles também estavam, sabe? A coisa combina, né? Depois, ser professora nesse país, você quase morre de fome, né? Sim. Aí, nós nos juntamos, várias amigas que tinham crianças e tudo, nós tínhamos uma turminha gostosa. A gente falou, por que não fazer uma editora juntas, né? Vamos fazer. E aí, um bando de mulheres se juntou e nós fizemos a Mercúrio. Aí, nós passamos, então, a publicar. Os nossos primeiros livros foram best-sellers. Isso faz uns 20 anos, 20 e tantos anos atrás, né? E foi, assim, um sucesso surpreendente, né? Nossa, o Xi, do Robert Johnson, foi adotado em várias faculdades. Sim, teve Xi, o Ri, né? Né? Eu tenho ele. Eu tenho os 3. Olha só. E depois Cavalo de Troia, outro best-seller. Maravilhoso. Tenho também. Olha só. E ele mostrou uma outra face de Jesus, né? E eu gosto muito de quebrar os tabus, os paradigmas, os estereótipos. Estamos falando do mesmo tema, né? Engraçado, eu sou fanática por isso. Olha só. E nós publicamos também a série de apócrifos, né? Isso eu não vi. São os alternativos, os livros que foram escritos na mesma época da Bíblia, dos evangelhos, só que ficaram fora da Bíblia, né? Porque na Bíblia foram escolhidos os 4, que a gente chama sinóticos. E aí eu fui estudar esse assunto que me fascina. Eu também. Me fascina. Você ainda tem? Esses livros ainda existem? Sim. Eu quero. Eu quero. Eu vou ver se eu te arranjo. Nem que seja só para ler. Sim. Porque ontem mesmo eu estava com o Joilson Carini na minha casa e o meu amigo Samuel de Abreu, cantor maravilhoso, compositor, nós estávamos fazendo uma reunião lá de pauta e aí eu falei para o Joilson, eu vou ler para você e para um pedacinho de um texto que eu tenho uma peça chamada Despudorada e eu quero fazer sozinha. Eu já fiz com 7 mulheres, mas agora eu quero fazer sozinha ou com uma cantora e música e tal para mostrar Olha, tudo que é pudor, eu quero quebrar esse tabu, entendeu? Sim. Aí eu acho que as pessoas me acham meio louca. Então, ele ficou assim chocado. Falei, Duda, mas é muito tabu, mas é bom quebrar. É bom quebrar. Claro, porque as pessoas viram autômatas. Elas aceitam aquelas limitações, aquelas regras. E vão vivendo. E nunca questionam para ver se isso vale ou não vale, se serve ou não serve. Não, né? O mundo não pode ser assim. Não. Eu tenho uma sensação, olha, eu sou louca mesmo, vê se tu me acompanha. Eu tenho uma sensação de que há alguns países existe uma população tão robótica, Sim. tão autômata,
Tá. Que ela anda assim e come e trabalha, anda, come, trabalha, dorme, anda. Eu tenho a sensação que eles têm hora para fazer amor, marcada no relógio. Quinta-feira, às 2h da manhã, a gente faz rapidinho e vai dormir. Entendeu? Dá essa sensação de que as pessoas estão se robotizando. E acho que tem muita sensibilidade que querem manter a criação. Você reparou? Nos anos 70 nós tínhamos Raul Seixas. Nós tínhamos a revolução do pessoal do Tropicália um pouco antes. Bossa Nova. Teve Bossa Nova, teve Jovem Guarda, teve aqui no Brasil, estou falando, em menor escala. Lá fora teve os Beatles, o Festival de Woodstock, tudo. Agora, você vê alguma revolução cultural acontecendo? As pessoas viraram máquinas. Não e é? ninguém que é máquina consegue ser feliz. Não. Né? Eu tenho certeza. Você, para ser feliz, você precisa da sua consciência. Sim. Precisa saber o que você está fazendo e precisa escolher. Precisa ter a capacidade de escolher aquilo que você quer. E não ir no automático. Quando você vai no automático, você não está exercitando a sua capacidade de escolha. Sabe o que não, eu acontece? quero isso e não quero aquilo. As pessoas têm medo, né? dessas escolhas. Mas é claro. Tem medo de errar, né? Eu vou te falar uma coisa. Eu fiz uma escolha com 14 anos, mas aos 4 anos de idade, quando eu aprendi a falar, eu me lembro nitidamente que estava passando uma radionovela e minha mãe estava assistindo aquela cadeira de balanço verde, ouvindo, né? E fazendo crochê. E eu ouvi aquela radionovela e fiquei completamente louca. Eu falei, é isso que eu quero ser. Né? E eu escrevia, olha, eu não sabia escrever, mas eu sabia desenhar meus pensamentos. E quando eu aprendi a escrever, eu já nasci escrevendo. Então, acho que é do dom da pessoa. Hoje, quando eu chego para um jovem, digo assim, o cartão do Rubens. Quando eu chego para um jovem e digo assim, você pensa em fazer o quê quando você sair daqui do colégio, da faculdade? Não sei. Isso me dói o coração. Porque toda a minha geração sabia o que queria ser. Aí quando chegou nos 14 anos que eu vi que a família não aceitava que eu fosse artista, escritora, essas coisas, achavam que eu queria ser, era preguiçosa, não queria... Aí eu saí de casa e nunca mais voltei. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu tinha uma meta, um objetivo na minha cabeça, que parece que eu vim para cumprir essa missão. Sim. Tanto que eu acho que esse negócio de eu vir à noite trabalhando, essa paixão que eu tenho, eu acho que é da pessoa que tem vocação. A pessoa que não tem vocação, ela não vê a hora de ir embora. Ai, meu Deus, são 6 horas, quero ir embora. Eu estou cansada. Eu não me canso quando... Você não é assim? Eu sou assim. Mas isso é porque você escolheu. E eu também escolho o que eu estou fazendo a cada instante, né? E tem pessoas... Aliás, todo mundo tem essa capacidade de escolher, só que está adormecida, né? Como despertar isso? Então, desde criança, se você enfia a criança na frente da televisão, ela embota. Ela não tem capacidade de usar sua fantasia. Toda criança, quando nasce, ela abre o olho e ela quer saber, que mundo é esse? Eu quero conhecer. Onde eu tô? Tudo é novidade, eu quero saber, eu quero conhecer. Só que, aos poucos, no sistema de ensino que nós temos, a criança vai embotando. Não pode isso, não pode aquilo, comporte-se. Não fala, não grita. Não. Quantos nãos a criança ouve? Todos. Não é? O tempo todo. Você vai querer ser uma pessoa limitada, não posso. Aí você também se acha incapaz. Claro. Né? E ainda mais, põe numa escola, pouquíssimas escolas hoje atendem às necessidades das crianças. As crianças vão se desinteressando pela escola. Olha, outro dia meu filho falou da minha neta de 4 anos, né? Ela não quer mais ir para a escola. E eu conheço a escola, eu falei, mas é claro que ela não quer ir para aquela escola. Muda de escola, põe numa escola onde ela tenha vontade de ir. Porque a criança é naturalmente curiosa. Sim. Não é? Sim. Então não pode cortar isso da criança, abafar isso. Tirar a curiosidade de uma criança é tirar tudo. Não. Eu acho que os pais deviam ter um curso para ser pai e mãe, sabia? Ah, sim. Tem que ter. Acho que eu vou bolar um. O duro é quem que vai ministrar esse curso. Alguém que tem experiência como pai, mãe e educador. Porque é o seguinte, eu, por exemplo, eu não tive filho, mas a coisa que me enlouquece é ver o jeito que se cria os filhos de hoje. Antigamente apanhava, levava palmatória, porrada até ficar todo roxo.
Aí pronto. Agora hoje não. O filho faz o que quer e o pai não dá limite, nem a mãe dá limite. Então, e precisa. Acontece... Mas hoje não dá, o bendito do que atrapalha tudo. Precisa de limite. Marca o estatuto da criança, não pode fazer nada, tudo tá... Eu sei que não pode dar umas palmadas na criança, mas a criança tem... nós temos limites. Não podemos fazer isso. Acaba com o educador. É uma coisa do outro mundo. Precisa ter parâmetros. Ele precisa saber discernir. O que ele deve ou não. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito porque eu quero fazer um outro programa com você sobre isso. Eu acho que esse tema é muito bom. Muito legal. Pra gente abordar. E também porque é uma coisa... Eu estava dando aula agora para adolescente. É uma coisa que eu nunca fiz. Eu sempre dei aula de artes cênicas para pessoas que queriam ser atores ou para pessoas que fazem discurso, comício, advogados. Pessoas que querem falar bem para o público, mas nunca tinha dado para aluno normal, assim, de segundo grau e tal. Eu fiquei chocada, porque eles são maravilhosos, eles me amavam de paixão, mas odiavam a minha aula. Eles me amavam, ai, professora, eu te amo, não sai daqui não. Aí eu falo, mas por que você não dá atenção para a aula? Ah, professora, tem que aprender mais uma coisa, já não chega, entendeu? Então eu ficava triste, eu resolvi fazer aula de conhecimentos gerais. Era uma forma de eu testar. Então, a linguagem deles não é só eles, não. Os filhos do meu marido, os filhos do vizinho, tudo assim. Tipo, cara, sabe? Tipo, eu fui lá, tipo, ela falou pra mim, sabe? Tipo, que eu não tô entendendo porque que o tipo tá no meio. Aí eu quero juntar a frase. Tudo bem, eu também falei gíria na minha geração. Não, eu digo vírgula. Tipo é vírgula. Provavelmente eu devo ter falado muita gíria também, mas eu fui uma adolescente complicada da cabeça, porque os pais não apoiavam. Você imagina, né? Os pais não apoiavam a minha escolha e tal, foi muito difícil. Então, hoje que tem os pais que apoiam, os pais têm dinheiro, os pais pegam o carro e levam na escola. Vai buscar na escola. A mãe sai do trabalho correndo. E aí dá toda a atenção, todo o amor, todo o carinho. Dá videogame, dá não sei o quê. Eu nunca tive nada. E aí eu vejo e falo assim, vocês não sabem valorizar isso, meu. Vai lá pros moleques lá, vocês não sabem valorizar. Mas eles não foram ensinados a valorizar. Não foram ensinados. É esse o ponto. Eles acham que é obrigação. Ou você me dá, ou então eu faço isso. É uma chantagem, né? Olha, Júlia, o papo é muito bom com você, mas eu queria que você falasse um pouco da editora Prolibera. Eu quero saber tudo. Me conta. Então, eu sou uma editora que ama livros. Né? Oh, meu Deus, que coisa linda. Então, o negócio está em segundo lugar. Claro que eu preciso do negócio dos livros. Senão você não sobrevive. Mas está muito de acordo com o primeiro livro que eu publiquei, e por isso que eu publiquei como primeiro, porque ele diz que por trás de qualquer empreendimento, de grande negócio, de qualquer coisa que está dando certo, tem o fundador e o seu sonho. Olha que lindo. Né? Isso é uma frase que vem do primeiro livro que eu publiquei, que chama Escola dos Deuses. Que lindo! Nossa! E esse livro, ele foi escrito por o reitor de uma universidade de economia, lá na Europa, e ele baseou a escola dele na filosofia que ele descreveu nesse livro. Olha! E esse livro tem um personagem que chama Dreamer, que é o sonhador, e que vai dirigindo o protagonista para realizar o seu sonho. Oh, meu Deus. E ele diz que a economia vai ser boa para todos. Todos vão estar supridos, todos estarão trabalhando quando todos trabalharem no que gostam. Quando todos manifestarem o seu sonho. Nossa, tá? Mas ele achou, né? Porque hoje está igual um formigueiro, né? Todo mundo naquela filinha entra, como ele mesmo fala, né? O autor Stefano Hélio Dana. Ele fala, as pessoas entram nos seus cubículos, cada um separadinho do outro. Passa o dia lá, não vê a luz do sol. Depois volta para casa. No dia seguinte é tudo igual, né? Essas pessoas viraram autômatas, elas não estão mais manifestando o seu sonho, portanto, não vem da alma aquilo que elas fazem. E por isso, né, ninguém ganha dinheiro direito. Não prospera. Ou se ganha dinheiro, não está feliz. Não está feliz. Sabe? Não e nada funciona, né?
E aí, então, eu publiquei esse livro como o primeiro livro, para mostrar o direcionamento que eu quero dar para a nossa editora. Olha, né? Que lindo. Que é eu e meu marido. Seu marido. Né? Ele é o presidente do Instituto ProLibera, que promove cursos, palestras, atividades educacionais. Olha, e a editora está dentro do Instituto como aquela que fornece o material para esse trabalho cultural e educacional. nossa, que maravilha. Entende? Muito bom. E o segundo livro, que é a Gruta, né, que a Cissa trouxe para você aqui outro dia. E que eu vou trazer semana que vem aqui, porque ela não trouxe, porque ela veio de outra reunião. Não, ela veio de outra reunião. E aí ela não trouxe. Mas eu vou trazer, e vou trazer essa mulher de volta, porque eu estou achando que nós temos muito que conversar no ar. Fala. Então, esse livro fala, cuida do direcionamento da sua vida, né? Certo. Qualquer um precisa realizar o seu sonho. Sim. O segundo livro cuida da alma. Olha, fala. Eu quero tudo. Eu quero ver todos. Porque esse é o autor brasileiro. Quem é? R.M. Menezes. Ele quer ser chamado assim em público, né? Claro. Menezes. Ele é maestro, compositor, mineiro. Trabalhou muito com isso, mas ele disse que a alma dele é de escritor, que ele sempre quis ser escritor. E esse é o primeiro livro dele. Nossa, deve realizar. E a Gruta, por que chama assim? Eu vi a capa, é a coisa mais linda do mundo. Gruta Memórias da Amada Imortal. Ele pegou a personagem que historicamente existe, que é a Amada Imortal de Beethoven, né? Foi achado um retrato de uma desconhecida na escrivaninha dele, está lá no Museu de Beethoven, isso existe. Ele falou, até hoje ninguém sabe quem é essa mulher. Beethoven escreveu cartas para ela. Ela era a musa inspiradora dele. Oh, meu Deus, que história louca. Então, Menezes pegou isso, falou, fantástico material para um escritor, ninguém sabe quem é essa mulher, mistério, né? Então ele escreveu a história dela. Olha. E ele mostra como ela está em busca do verdadeiro amor. Eu quero ver o livro da Menezes, eu fiquei muito... Aliás, falando em Minas, viu, Menezes? Eu quero ler seu livro, a capa é linda, eu já tinha visto, um livro bonito, bem feito, maravilhoso, aqui da editora ProLibera, da Júlia Barani e do esposo dela, que eles têm um instituto. Mas eu vou apresentar um mineiro para outros mineiros e para você também. Menezes, você vai ouvir agora uma pessoa que eu estou roubando lá de Governador Valadares. Eu todo dia falo, Joilson Cariri. Como vai, querido amigo? É um prazer enorme receber você. Todo meu. Esse é o Samuel de Abreu, essa é a Júlia. Estou adorando esse papo. Esse papo não é maravilhoso? Ele é compositor, tem umas músicas de arrepiar, não? É bonitinha ali. Ele tem umas músicas maravilhosas, esse jovem. E eu, quando eu vi, em parceria com o Joilson, ele tem outros parceiros, mas parece que a parceria é maior com o Joilson. Que é o meu produtor. Isso. Joilson Cariri. Então, e autor também. Publicado em vários... Eu não consegui publicar ainda na Europa. O cara já foi para a Europa, já foi não sei para onde. Eu não cheguei lá. Esse é um multi-artista. Então, eu pedi muito... Olha, minha amiga, cuidado. Eu pedi tanto ao Joilson que trouxesse você de novo. Por quê? Primeiro que eu gostaria que a gente fizesse um trabalho seu em São Paulo. Muita honra, né? Para que as pessoas te vejam. Você precisa ser visto. Porque essa carinha com esse bonezinho aí, você tem que ver esse menino cantando, descabelado, do jeito que ele é, sabe? Artista, ele tem exagerado, né? Ele tem um fogo do criador. Eu sei porque eu morei numa casa que só tinha compositoras e compositores, né? Que era a Joana, a Sandra de Sá, a Fih Siqueira, Sara Benchimol, Solange Buch. Esse pessoal compunha músicas 24 horas por dia. As músicas mais conhecidas desse país nasceu na minha casa. Não é? É um pouco desse E eu tenho esse passeio, quando eu ouço uma música que toca meu coração, eu falo, é essa. Aliás, vocês têm que mandar a música pra Joana. Se você não mandar, ela tá esperando. Tá? Tia Fafá, eles vão mandar, tá? Eu queria que você me dissesse, você tem vontade você não tem muita vontade, eu acho, de vir para São Paulo, ou você está muito preso ao trabalho lá em Governador. Como é que é divulgar tua música de Governador Valadares? Já é possível ser artista fora do circuito Rio-São Paulo?
É possível do ponto de vista da sobrevivência, né? Mas do ponto de vista de um reconhecimento nacional, a dificuldade de se atuar numa cidade do interior é fato, é muito grande. A dificuldade da gente conquistar alguma coisa morando numa cidade do interior de Minas Gerais. Então, fora do eixo Rio-São Paulo, ainda inexiste um mercado poderoso a ponto de divulgar um trabalho nacional. Mas acontece que tem cidades, por exemplo, que tem um movimento cultural muito grande, mas as capitais. Sim. Mas mesmo assim, só chega até aqui o pessoal da Bahia, o axé, né? Aquela música baiana e tal. Aquilo já vem há muito tempo desde o Caetano. Esse pessoal trouxe a música pra cá. Agora, eu não vejo quase, eu vejo do Ceará, né? Vindo pra cá também. Mas o pessoal que tá fazendo sucesso lá, agora... Moda, né? Eu não sei, porque tem que vir para cá, para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, não é isso? Não tem jeito, eu acho que o mercado é aqui. Para um mercado de música alternativa, realmente, o eixo Rio-São Paulo ainda é imbatível. Embora Belo Horizonte tenha uma força aí, divulgou bastante... Belo Horizonte, bastante sim. coisa, mas assim, mesmo assim eu ainda moro distante de Belo Horizonte. Então, seria mais vantajoso para mim buscar um mercado paulista, um mercado carioca do que ou Belo um mercado Horizonte. nacional e internacional que você merece. Olha, você agora vai cantar para o nosso público, nosso internauta na China, na Califórnia, com certeza. Esse é o poder na da Índia, internet. com certeza, porque eu não vou dar meu telefone para você. Eu sei que você não fala português, nem eu falo indiano, hindu. Mas eu não vou dar meu telefone para você. Tem um fã-clube lá na Índia muito bacana, eu tô brincando. E eles estão assistindo, inclusive tem alguns que o Joilson descobriu que são músicos. E para outros países, eu não me lembro mais, Uruguai, Paraguai, sei, com certeza. Então, a Alemanha, Angola, que é o Joilson, né, o rei de Angola agora. Então, eu quero que o mundo conheça esses dois artistas que estão aqui do meu lado. Uma mulher que ousou, porque é uma ousadia brigar com as grandes, é uma ousadia buscar um espaço, né? Porque concorrer com a Editora Globo, concorrer com a Record, é muito difícil. E você está lá na sua luta há tantos anos, você é uma heroína. E eu gosto muito de saber que existem pessoas como você. E você também, para sobreviver, você está lá fazendo show, você é muito conhecido, você tem um fã-clube enorme. Mas me perdoe, Governador Valadares, que eu adoro o Governador Valadares. Eu quero levar meu espetáculo para... É linda. Eu morei em Minas, você sabe, né? A minha infância em Muriaé. Eu morro de saudade de Muriaé. Pertinho, Caramba, com a Tabasco, eu poder ir em Muriaé. Ai, pessoal de Muriaé, ó. Eu morro de vontade de voltar aí. Eu espero que antes de morrer eu possa voltar a Fortaleza, minha terra, e ao sertão do Ceará e a Muriaé. Eu tenho muita vontade de voltar. Eu nunca pensei que eu tivesse essa vontade um dia, porque eu já estou tão urbana, tão metida besta. Mas é só a capa, porque a raiz a gente não esquece. Não perde, né? Eu quero que você cante uma música para Júlia, maravilhosa, dona da editora Prolibera, e pro mundo, meu amor, porque a sua voz tem que encantar o planeta. Eu vou cantar uma canção das primeiras canções que eu fiz logo que eu cheguei a Governador Valadares, chama-se Flor de Manga Madura. Por vou favor. apresentar para vocês. O colibri seria o descobridor que a manga um dia ia flor até chegar a ter também